Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você sabe quais são os elementos fundamentais de um mapa? Não? Então fique aí e assista o episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E a aula de hoje terá o tema de elementos fundamentais de um mapa. Os elementos que são mais importantes para a gente entender, interpretar e analisar um mapa. Mas antes de começar a aula de hoje, não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ok? Então vamos lá. Então nós vamos falar dos elementos fundamentais de um mapa. Que elementos são super importantes para que a gente entenda, para que a gente compreenda as informações que o mapa está trazendo. Então, o primeiro elemento básico de todo mapa é o título. O título do mapa, ele informa o local que está sendo representado e o assunto. De que o mapa está falando? O título já é um fator que você precisa olhar para entender o mapa. Então, quando você olha para o título, você já vai identificar. O mapa está falando do Brasil, está falando da África, está falando da América, está falando do Rio de Janeiro, está falando do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou da Argentina. O mapa vai ter essa informação logo ali de cara, que é através do título informando o lugar que está representado ali. Uma outra coisa que vai estar informando no título é o assunto, de que aquele mapa está falando. Então, Macaé, clima. Rio de Janeiro, relevo. Então, a gente já tem ali o lugar, Rio de Janeiro, e o relevo, o assunto do mapa. Então, esse mapa vai trazer o assunto que está sendo tratado ali no título. Então, o título já é um fator que você vai logo de cara olhar para ele para poder compreender de que o mapa está falando. Segundo elemento fundamental de um mapa é a legenda. A legenda, ela informa o significado dos signos e que estão ali inseridos no mapa, dos símbolos que estão no mapa. Então você tem pontos, que às vezes o ponto representa uma cidade, uma outra coisa. Você tem linhas que representam muitas vezes as fronteiras, que representam as estradas, ferrovias. Então, às vezes, você tem linhas tracejadas, representam as ferrovias, linhas contínuas representam as estradas. Você tem também texturas que vão estar ali no mapa, cores que vão também, como esse mapa que nós estamos vendo aí representado, está mostrando as cores dos estados de forma diferenciada, para mostrar quais são os estados em relação aos domicílios chefiados por mulher. Então, por exemplo, se a gente quiser interpretar já a legenda desse mapa aqui, a gente pode ver o seguinte, que os lugares com as cores mais escuras têm mais mulheres que chefiam casas, que chefiam os lares. Então você vai ter a região aqui na Bahia, de 30% a 33% das pessoas dos lares são chefiados por mulheres. Você vai ter no Amazonas, de 27% a 30%. Você vai ter os estados aqui também da região Nordeste, 27% a 30%. A gente pode também fazer uma análise a partir desse mapa e já inferir que o Nordeste tem um número maior, um percentual maior de mulheres que chefiam lares nessa região. Uma análise que a gente fez observando o mapa a partir da legenda. Por isso a importância que a legenda tem. A legenda é imprescindível para que você interprete o mapa. Você precisa olhar a legenda para poder entender o mapa, porque senão você não consegue entender as informações que estão ali disponibilizadas. Então é fundamental você analisar a legenda. Uma outra coisa que existe no mapa é a orientação, os rumos, para onde você quer ir, as direções que estão ali através da rosa dos ventos. Então, através da orientação, você consegue ver para onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, o nordeste, o sudoeste, sudeste. Então, esses pontos cardeais e pontos colaterais, eles são, vamos dizer assim,
importantes para você se orientar naquele mapa, e eles só são analisados ou verificados através da rosa dos ventos. Então a rosa dos ventos também é um elemento importante para saber os rumos, as direções dentro de um mapa. Então esse também é um elemento importante de um determinado mapa, a orientação. Em alguns mapas a orientação vai ser fundamental, porque eles são utilizados exatamente para as pessoas quando estiverem numa região onde precisa utilizar para saber se localizar, eles vão ser utilizados. Em outros mapas, eles colocam essa informação, esse dado, mas eles não são fundamentais para aqueles mapas ali. Por exemplo, nesse mapa aqui que nós estamos vendo, essa informação ela não é tão importante, mas é preciso colocar isso no mapa. Ser que ela não é tão importante, porque o fundamental aí é a informação sobre essa questão dos domicílios chefiados por mulheres. Isso que é fundamental ser entendido no mapa. O último dos elementos fundamentais de um mapa é a escala. Tá? Então a escala ela estabelece a correspondência entre as dimensões reais do terreno, da realidade, do espaço e a representação. A escala ela expressa quantas vezes o objeto foi reduzido para caber na folha de papel ou numa tela de computador. A escala ela vai mostrar uma proporção matemática, uma redução, uma proporção matemática. Ela vai mostrar para a gente qual é a quantidade de vezes que aquela realidade diminuiu para caber naquela folha de papel. É isso que a escala vai mostrar. Então a escala tem muito a ver com a matemática, tanto que a escala é trabalhada, é ensinada também na matemática. Embora nós estejamos trabalhando a escala aqui, a escala também é ensinada na matemática, porque é uma relação de proporção matemática. Ela mostra a redução dos objetos para caber na folha de papel ou na tela de computador. Agora nós vamos ver mais sobre a escala. Vamos ver a escala de uma forma mais detalhada, porque a escala é um ponto mais difícil desse assunto. Então, por isso, nós vamos ter um tempo e um detalhamento falando agora da escala, tá? Vamos lá. A escala, ela mostra, como já falei anteriormente, a redução do objeto para caber numa folha de papel. Então aí, nesse caso, quantas vezes o objeto foi reduzido? E aí, quanto mais vezes o objeto foi reduzido para ser representado no mapa ou no material gráfico, seja maquete, globo, menor é a escala. Então, por exemplo, quando eu vou representar o mundo, eu vou ter que dividir mais vezes para caber numa folha de papel. E aí você tem uma escala menor. Então, quanto mais vezes eu tenho que reduzir, mais a escala diminui. Então, quando eu vou representar áreas grandes, você precisa reduzir muito. Então, a escala é menor. Agora, quando a área representada ela for muito grande, então menor é a escala. Então, a representação ela vai ter menos detalhes. Ela vai ter menos informações. Por quê? Porque eu estou representando uma área enorme. É impossível botar muito dado, muita informação ali, porque eu estou representando uma área muito grande e que foi necessário eu ter que dividir muitas vezes para caber naquela folha de papel ou para caber numa tela de computador. Então, quanto maior a área representada, menor é a escala, porque você tem que reduzir mais. Você teve que ter mais reduções, tá? Agora, quanto menor o número de reduções, maior é a escala. Quer dizer o quê? Quanto menor a área representada, a escala é maior e você tem mais detalhes naquele mapa. Então, se você tem uma área que eu estou representando, por exemplo, uma casa, a área da casa que eu vou representar, um apartamento, é uma área muito pequena. Então eu vou ter que reduzir pouco. Por isso que a escala é muito grande. Porque como eu tive que reduzir poucas vezes, a escala é maior.
Agora, se eu tiver que representar o Brasil, eu vou ter que reduzir muito, então a escala vai ser menor. Por quê? Porque você tem que reduzir muitas vezes. Então, se eu tenho uma área pequena e vou representar ela no mapa, como a minha casa, como a minha rua, como o meu bairro, a escala vai ser grande. Eu vou poder colocar mais detalhes ali, porque eu vou representar uma área que é menor, enquanto eu tenho uma área muito grande, e aí essa área, quando vai ser representada, eu vou ter que diminuir muito, então a escala vai ser menor. Então, um mapa aí de escala pequena. Eu tive que dividir muitas vezes para colocar o estado do Rio de Janeiro numa folha de papel. Então, esse mapa ele tem uma escala pequena. Ele não pode ter muitos detalhes, porque você teve que reduzir muitas vezes para caber na folha de papel. Já você tem outros mapas que têm escala muito grande. Então, a escala muito grande seria um mapa como esse que nós estamos vendo, mapa de uma planta, de uma casa, que você não teve que dividir muitas vezes para caber na folha de papel ou na tela do computador. Por quê? Porque a área é pequena. Então, quanto mais a área aumenta, que está sendo representada no mapa, mais a escala diminui. Então, por exemplo, se eu tenho esse mapa aí de uma planta, de uma casa, a escala é muito grande. Se eu tenho um mapa do bairro, a escala é grande, mas é menor do que essa que eu estou vendo, porque eu já tenho que representar uma área maior. Se eu pego o mapa da cidade, a escala já vai para uma escala média, porque eu estou representando uma área maior, que é a cidade, tá? E é uma escala que é menor do que a da planta e o do bairro, porque eu tenho uma área que é maior. Agora, se eu vou para o mapa do estado do Rio, como nós já vimos, a escala diminui ainda mais. Ela vai ser uma escala pequena. Por quê? Porque você tem uma área maior que é o estado do Rio. E quando eu pego o Brasil, a escala é muito pequena. Por quê? Porque eu tenho uma área muito grande para representar num espaço pequeno, como uma folha de papel, como uma tela de computador. Então, você tem menos detalhes no mapa, porque você tem uma área muito grande para representar. Tanto é que, normalmente, por exemplo, eu quero representar o mapa mundi. Uma cidade no mapa mundi vai ser um pontinho. E não tem nem como botar todas as cidades do mundo. Você tem que escolher as cidades mais importantes. Agora, se eu pego um mapa que tem só a região onde eu moro, a região, por exemplo, aqui do Norte Fluminense, da Baixada Litorânea aqui do estado do Rio, eu vou poder colocar todas as cidades, todos os municípios que tem aqui, porque a escala ela é maior do que se eu for representar o mundo, que você tem uma área muito grande para colocar dentro do mapa, tá? Então a gente tem que entender que é assim, área muito grande a ser representada, a escala vai diminuir. Quanto mais eu tiver uma área enorme, quando a área for grande, a escala vai diminuir. Quando a área for pequena, a escala vai aumentar. Isso é importante e fundamental entender. Agora nós vamos ver as formas de representação da escala cartográfica. A escala cartográfica pode ser representada de várias maneiras. A mesma escala pode ser representada de maneiras diferentes. A mesma escala. Nós vamos ver que maneiras são essas de representar essa escala. A primeira maneira que a gente está vendo, está aparecendo aí, é a escala numérica. Então essa escala aí a gente lê assim, 1 para 500 mil ou 1 por 500 mil. Você pode ler de uma maneira ou de outra, tanto faz. 1 para 500 mil, 1 por 500 mil. Então é uma forma de representar essa escala. Depois eu vou mostrar o que significa esse 1, todos esses elementos que estão nessa escala aí. Então, a gente tem uma outra forma de representar essa escala, que é a escala gráfica, tá? Escala gráfica. Ela parece uma régua, tem uma régua no mapa. Então, normalmente essa escala, no mapa, tá? Aqui eu tive que mostrar aqui para poder vocês entenderem, né? No mapa, cada um desse aqui vai ser 1 centímetro. Então, 1 centímetro
5 km, 2 centímetros, 10 km, 3 centímetros, 15 km. Esse 5 aqui corresponde a isso aqui. 500 mil aqui, ó, 1 para 500 mil, corresponde a 5 km. Aqui é 500 mil o quê? Centímetros. 500 mil centímetros correspondem a 5 km. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 km, 2 centímetros no mapa equivale a 10 km, 3 centímetros no mapa equivale a 15 km. Tá? Então, é a mesma coisa que está sendo representado em cima, só que de forma diferente. Uma outra escala e uma outra forma de representar a mesma maneira, tá, gente? Só que de uma forma diferente é a escala fracional. O nome já está dizendo, em forma de fração, tá? Então aí é a mesma escala que a gente viu da numérica, só que aí ela está em forma de fração. E a outro tipo de representar, outra maneira de representar é a escala explícita, tá? Que aí já está dizendo 1 centímetro. É a mesma informação que está aqui, que está aqui, que está aqui, só que de outra forma. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Mesma coisa, ó, 500 mil centímetros, aqui 5 quilômetros. Transformou centímetros em quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Tá? Então, eu representei de formas diferentes a mesma escala. Então, as formas numérica e fracional representam a escala em forma de fração. Tanto essa escala aqui como essa escala aqui representam a escala em formas de fração, havendo assim o numerador e o denominador. O numerador é esse aqui, que representa a área do mapa, e esse aqui representa a área real, tá? Então aqui representa a área do mapa e aqui representa a área real, tá? Então aqui, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou 5 quilômetros, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então isso aqui é o numerador, que representa a área do mapa, e o denominador, que representa a área real. Vamos lá, continuando. Tá? Então a gente vai ver uma classificação sobre a escala. A classificação da escala quanto ao tamanho da representação. Então, existe a escala natural, que é representada numericamente como 1 para 1, ou 1 por 1. Então é quando o tamanho do objeto no plano, no mapa, é exatamente o mesmo tamanho da realidade. Então, supomos, o cara faz uma estátua de cera com exatamente do tamanho da pessoa. Então, é uma escala 1 para 1, porque está representando no seu tamanho natural. Então, é isso que ele está querendo dizer com 1 para 1, tá? Que é o mesmo tamanho, igual à realidade. Escala reduzida, quando o tamanho real é maior do que a área representada. Então, utilizada em mapas de territórios ou plantas de habitações. O que é isso? O que a gente já viu anteriormente. É quando você tem o tamanho real do mapa é maior do que a área representada. Então, você pega aquela área real, tipo, vou pegar minha casa, vou fazer uma planta da minha casa. Eu vou ter que reduzir, né, para botar na folha de papel e fazer uma planta da minha casa. Então, quando a área real é maior do que a área representada, isso é a escala reduzida. Na geografia, na cartografia, de uma forma geral, a gente trabalha com escala reduzida, a gente trabalha com redução. A geografia sempre trabalha com as casas, com os bairros, com os países que vão ser colocados no mapa. Então a geografia trabalha com escala reduzida, mas também existe a escala ampliada, quando o tamanho gráfico, o tamanho daquele objeto no mapa, ou em outro, por exemplo, uma maquete de uma coisa que na verdade é menor do que aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma representação de uma célula, uma representação de uma bactéria, o cara vai fazer uma bactéria, o tamanho da bactéria, para que as pessoas possam ver, porque ela é microscópica. Então, para você ver ela no tamanho maior e você ver como ela você precisa então ampliar. Então, como é uma ampliação, a escala
vai ser diferente da anterior, porque não é uma escala de redução, uma de ampliação. E aí é aquela aí, em vez de botar na frente esse 1 que representa a área do mapa aí, que na verdade é o que está sendo representado no mapa, na escala reduzida, você vai ter o inverso. Por quê? Porque a escala daquele objeto que está sendo representado é maior do que a realidade, tá? Então é o que acontece quando vai representar, principalmente na biologia, na microbiologia, você vai ter muito essa questão da ampliação, porque você, na física, porque você vai ampliar coisas que são pequenas, que são microscópicas, e aí você tem que trabalhar com a escala ampliada. Mas a geografia, ela vai trabalhar sempre com a escala reduzida. A geografia sempre vai trabalhar com essa escala aqui, ó. É essa que nós estamos vendo, ó. Eu trouxe aqui para vocês entenderem que existem outros tipos de escala, mas a geografia vai trabalhar com a escala reduzida. É importante você perceber isso para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Ok? Então, nós vamos ficar por aqui com escala. Depois eu vou fazer um novo vídeo explicando agora como utilizar essa escala. Para que ela serve? Qual a importância dela no mapa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu o que é escala, dá um like, inscreva-se no canal para que outras pessoas fiquem sabendo dessa aula e aprendam mais sobre esse assunto. Um abraço, saudações geográficas.